Gênesis 25, 19. Eu pus até o 23, só para complementar. Eu queria somente o 21. Mas vamos lá. Verso 19 do capítulo 25. São estas as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac. Era Isaac de 40 anos, quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Aram, irmã de Labão, o arameu. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concedeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou o Senhor. E respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. A cena aqui, meus irmãos, é a cena da continuação da promessa de descendência que Deus falou com Abraão. Todos nós temos descendentes, mas para Abraão Deus firmou uma aliança, um pacto. E esse pacto, quando Deus firma com Abraão, tem propósitos. Quando Deus fala que resgatará o seu povo, que salvará o homem, o pacto com Abraão, a formação de um povo que levasse o nome de Deus, que Deus santificasse, faz parte desse pacto. Começa de fato, aqui em Abraão, o trabalho de Deus com um povo específico, mas não tinha povo nenhum, tinha só Abraão e Sara. Tinha Abraão, que já estava com 99 anos de idade, na época que ele aparece para Deus, com propostas para melhorar a situação para Deus. Deus, até agora não aconteceu nada, não vai acontecer, porque eu tenho 99 anos, depois também Sara está com seus 70 e poucos anos. Então, como resolver isso, Senhor? Aqui é importante a gente olhar para aqui, quando Deus está firmando essa descendência com Isaac, é que Deus quer que todos eles, os patriarcas, olhem para Deus e não para si, como resposta, como conclusão e resolução de coisas. Deus está dizendo: olha, é eu que firmei a aliança e pacto. A aliança, então, ela prevê a descendência legítima a partir de Abraão. E essa aliança fosse a base que geraria a nação de Israel. Então, tudo parte dessa aliança e do cumprimento de Deus dessa aliança. Então, por aí a gente começa a pensar que não estava fácil para ninguém naqueles dias, Se depende de Deus tudo isso, se está nas mãos de Deus, é a melhor coisa. Mas e agora? O tempo vai passando, as coisas vão acontecendo. Como nós vamos fazer? E a natureza do homem, a gente interferir muitas vezes, querer interferir nos planos de Deus, Querer interferir. Nós queremos dar uma mãozinha, ajudar, dar algumas coisas, facilitar para o Senhor. Não existe isso, meus irmãos. Deus não precisa das nossas facilitações, Isso é importante que a gente compreenda. Deus precisa da nossa obediência. Isso é suficiente. Abraão, então, em algum momento, ele ora a Deus, lá nos seus dias, Por exemplo, quando ele vê que as coisas estão difíceis, ele ora a Deus. Abraão fala muito com Deus. São várias orações, nós já passamos por algumas aqui. Ele fala com o Senhor que o mais provável seria que Deus tomasse Eliezer, porque ele não tinha filho nenhum, Ele não tinha filho nenhum como herdeiro, porque não via ninguém a idade avançada e tal. Como é que... Então, essa é a visão nossa, não é verdade? É assim que nós olhamos e fazemos nossas contas. É tão simples, nós somos... E aí tem um problema grande, meus irmãos, realmente, para a gente atentar para isso. Nós fazemos contas matemáticas. 2 mais 2 é igual a 4. Se não der 4, nós ficamos o quê? Tem sentido isso? Mas eu quero chegar nas coisas de Deus. Aí quando Deus diz, várias vezes, fala ali para Sara, depois vai repetir essa expressão que para Deus nada é impossível. E aqui depende de Deus. A nossa salvação, ela depende muito exclusivamente de Deus. E se Deus não age favoravelmente, nós não seríamos salvos. O agir de Deus, ele age com chamamento, com fé e com
com salvação plena para nós. Então, Deus, ele é maravilhoso. Abraão, ele tenta isso lá em Gênesis 15, logo no começo, né? Depois Deus vai fazer até a promessa, vai fazer o pacto, né? Vai firmar o pacto. Depois ele oferece mais quem, além de Eliezer? Ele oferece Ismael. Ismael começa lá atrás com Sara falando: olha, eu sou estéril, não posso ter filho, mas a nossa serva pode ter contigo, e esse filho será meu. Então, e Deus vai falar o quê? Não é nem Ismael o filho da promessa. O filho da promessa vai nascer de Abraão e de Sara. Isso é maravilhoso, gente, perceber isso. E as nossas orações, muitas vezes, não é que elas são erradas. Deus acerta-nos através das nossas orações. Quando ele ora a Deus colocando essas possibilidades, Deus conserta. Deus ouve a oração. Mas Deus entendeu? Não é esse. E não é essa pessoa. Tanto Sara, esposa de Abraão, quanto Rebeca, elas eram estéreis. E aí a gente vai falar: por que Deus faz dessa forma? É bom a gente pensar que quando nós vemos tantos milagres no Novo Testamento, e que muitas vezes a igreja quer que eles se repitam hoje, Deus, nos seus momentos certos, Ele está firmando a fé dos seus servos, daqueles que seguem, dos discípulos. Eles precisavam ver os apóstolos, aqueles que estavam próximos daqueles dias, precisavam ver Jesus ressurreto. Foi um grande número. Por que precisava ver? Porque ali estava se fundando ou fundamentando a fé a partir da própria palavra, mas a partir do que eles viam, do testemunho deles. Eu vi o Senhor ressurreto. Foi o caso de Tiago, irmão de Jesus, que vai se converter quando vê Jesus ressurreto. Então Deus tinha propósitos nesses tempos para os milagres e pela forma como Ele conduzia as coisas. É interessante agora nós pensarmos: então, se tudo estava tudo certinho, tudo bem feitinho, tudo acertado por Deus, eu não preciso orar. Preciso orar. E aí a gente vai ver Abraão, Isaac. Aliás, Raquel também é de Jacó, era estéril. Deus parece que dificulta. O que Deus deseja, meus irmãos, é manifestar a sua glória, e para que os homens vissem que era Ele que faria isso e não eles que fariam. Eles não poderiam resolver esse problema, um problema que era impossível para o homem. Então, a esterilidade delas não era nenhuma ocasião para nenhum tipo de ansiedade, né? Alguma coisa que viesse a preocupar e destruir a fé, mas para elas experimentarem, para eles, né, experimentarem a graça e o consolo de Deus. Isso é importante. Então, os sofrimentos, muitas vezes nós olhamos para a esterilidade delas como sofrimento, porque imagina a mulher querendo ter filhos, não podendo, era sofrimento, mas é para sentir consolo de Deus e olhar para a graça provedora de Deus, porque Deus provê de várias formas, né? Não vai ser igual muitas vezes nós imaginamos, mas Deus vai prover, Deus vai sustentar, porque Ele é Deus, meus irmãos. Ele é o Senhor do céu e da terra, Ele é o Senhor provedor de todas as coisas. Nós temos ouvido isso em cultos, em mensagens aqui. A palavra de Deus está recheada dessa informação. Então, orar a Deus é parte do que Deus deseja ensinar para nós. Às vezes, esses tempos difíceis foram para que eles olhassem para Deus e orassem a Deus. Ninguém sossegou. Eles confiavam em Deus, mas eles oravam: Senhor, né? Quando sucederá? Quando acontecerá? E é interessante que nas nossas ansiedades para algumas coisas acontecerem, Deus sabe disso, porque Deus conhece as nossas vulnerabilidades e Deus trabalha em cima disso para nos ajustar, para nos arrumar, para consertar, né, os nossos caminhos. Eles precisavam orar a Deus, precisavam na oração afirmar que a descendência da promessa é um presente de Deus, é uma graça de Deus e não deles. Se você olhar para Abraão e Sara, que não é o caso aqui, Isaac também, Rebeca, a concepção foi puramente graça, compaixão, misericórdia de Deus. Graça porque estava dentro dos próprios planos de Deus, e eles como instrumentos nas mãos do Senhor, porque é uma ação sobrenatural de Deus. Não tem como um homem mexer nisso. Se Deus não age, jamais poderia ter filhos. Mas o milagre acontece justamente por causa disso. Isaac, por vezes, então, meus irmãos, ele deve ter visto
pai e mãe orando, porque quando Isaac nasce, quantas vezes ele não deve ter olhado seus pais orando? Ele vai aprender, porque Isaac ora muito. Quando Rebeca chega, ele está orando, ele ora por ela, né, pela esposa. E por que ele ora pela esposa? Provavelmente Abraão falou para ele: olha, Deus apareceu para mim e me falou, ele me fez promessa, eu criei, você é filho da promessa. E ele conheceu a situação que os pais passaram, o momento que ele foi gerado, o momento impossível, para uma oração simples, mas que foi feita. E aqui eu quero chamar a atenção para isso. Lembra que eu falei um pouco antes que Deus já prometeu, está tudo seguro, ele não estava errado, porque dentro da perspectiva, né, de que existe um Deus que está cuidando, então vai acontecer tudo. Mas o servo de Deus, fiel e verdadeiro, ele tem comunhão com Deus, ele ora. Não é porque nós somos salvos, já vamos para o céu, né? Temos a vida eterna, não vamos mais orar, não dependemos mais de Deus, né? E principalmente se a nossa vida estiver bem abastada. Duas coisas importantes, né? Tudo estruturado aqui, não me falta nada, e está cheio de céu. Na realidade, não tira de nós o desejo, porque existe uma comunhão natural que Deus firma com seus filhos, e nós dependemos dele, é como um filho depende do pai. Nós oramos porque de fato nós dependemos de Deus, confiamos nele e esperamos dele, né? Ele orou, Deus ouviu, por mais simples que tenha sido a sua oração. A nossa fé, então, meus irmãos, ela se mostra onde? No próprio ato de orar. Quando nós oramos, nós estamos demonstrando a confiança de que existe um Deus soberano. E não apenas isso, mas que Ele nos ouve, Ele se comunica conosco. Ele fala para nós e ouve as nossas palavras. A gente não consegue falar, meus irmãos, nem com o nosso prefeito. Eu entendo isso. Eu entendo isso. Imagina se ele fosse entender todos os habitantes da cidade. Mas muitas vezes se cria, né, uma parede, nós fazemos paredes, até pastores fazem isso. Eles criam uma barreira de isolamento. Conversei com alguém há pouco tempo, eu e Valéria, e de uma igreja de certa forma grande. Mas eu estava ouvindo eles falando que precisava falar uma coisa boa para aquele pastor, precisava chegar nele, porque para ele receber essa coisa boa, pelo menos no ponto de vista, era inacessível. Inacessível. Eu entendo que a igreja é grande, mas não se achava alguém que pudesse resolver isso. Vários pastores. Se for para nós chegarmos num ponto desse, meus irmãos, eu mesmo não entendo muito igreja. Porque a igreja tem que é isso. O pastor ele não é Deus, é como um de vocês. Apenas ele foi colocado ali por Deus para cuidar, para pastorear. Isso ele deve fazer. Mas se um dia ele precisar se afugentar das ovelhas, ele não é pastor, ele não está pastoreando, né? Bom, cada caso é um caso, cada problema é um problema, mas é preocupante se nós não conseguimos resolver essas coisas. Porque eu não consigo enxergar ministério pastoral longe de ovelhas, né? É muito. Pastor é pregar, é ensinar, mas pastorear é conviver, que é pregando e vivendo. E ela gerou 2 filhos gêmeos. Como que imaginava, né, de saber ter filhos gêmeos? Em algum momento ela descobre isso. Por quê? Porque ela percebe uma briga dentro dela. Os moleques não era fácil. Ela estava lutando dentro do ventre, a ponto de Rebeca perceber. E como que ela percebeu? Provavelmente deu para perceber que eles estavam, né, chutando um outro lá, porque ela percebe, a gente percebe quando a criança mexe. E as palavras de Rebeca, isso é tão verdade que ela ora a Deus em forma de um lamento, né? Agora é interessante ela saber que tinha gêmeos nesse nenhum ultrassom, mas tem gêmeos aqui. E aí ela faz lamento diante de Deus. Por que está acontecendo isso, né? É melhor
para que não tivesse gerado. E às vezes as palavras, né, que saem muito rápido da nossa boca, mas ela fala com Deus. Rebeca, ela ora ao Senhor, que ela desejava compreender a situação, né? Então ela fala com Deus. Ali o texto diz que ela fala com Deus. O que está acontecendo? Ou talvez, mais ou menos, porque tradução não é muito fácil, né? Um hebraico bem antigo. Mas, Senhor, está errado, não é para isso que eu vou gerar, né, um descendente. Está vindo dois, já começa vindo dois. E depois Deus ainda muda a situação, né? O mais novo é o herdeiro. Esse é Deus, meus irmãos. Esse é o Deus soberano, Senhor. Ela ora ao Senhor, meus irmãos. Deus responde de maneira clara para Rebeca, fala com ela, deixando explícito que Ele é supremo, a sua supremacia, que isso vinha dele. E porque Deus faz essas coisas, né? Ele sabe por quê. Depois a gente vai aprendendo. Então Deus está mostrando sua supremacia da eleição soberana, e não os direitos naturais, nossos direitos. Nisso Deus vai ensinar também. Tem dois, tá? Eu sei quem é o herdeiro. Depois ele vai falar, não é o primogênito, não é o que nascer primeiro, o segundo. Então, meus irmãos, é isso. Algumas coisas a gente percebe aqui que é importante nós observar. Primeiro, talvez lições, aplicações. Quando nós, por sermos salvos de Deus, não somos isentos da necessidade de oração. Isso para nós talvez não nos afete, mas é importante pensar nisso. Tem um Deus automático, tudo acontece automático. Não. Aí a Bíblia vai trabalhar o quê? Ore, ore, ore. Paulo vai dizer, ore sem cessar. E Isaac não descansou na promessa de Deus sobre a promessa de ser uma grande nação, porque ele vai e ora a Deus por um descendente, ele pede a Deus um descendente. Então, não é para nós nos acomodarmos num descanso esplêndido, mas orarmos a Deus. Orar é sinal de fé, é sinal de intimidade, amor, né? Dependência de Deus. Orar a Deus nos livra do nosso orgulho, da nossa autossuficiência. E olha, isso que eu estou falando, preste bem atenção. Quando nós oramos a Deus, nós oramos confessando nossos pecados, nós falamos das nossas fraquezas, as nossas incapacidades. Quando nós chegamos falando, Deus, eu não preciso muito do Senhor, tá? Mas eu quero manter uma amizade, porque o Senhor é gente boa, eu quero manter uma proximidade com o Senhor, vai que eu posso precisar. A gente não ora assim, a gente ora confessando nossos pecados. Isso é o quê? Isso é dependência, necessidade da ação de Deus sobre nós, o reconhecimento de que nós temos um Deus eterno e todo-poderoso. Não somos autossuficientes em nada. Orar a Deus nos faz, então, plenamente dependente deles. Na verdade, nós nos mostramos assim. Orar a Deus nos livra de ações equivocadas. E quando essas pessoas oraram a Deus, elas oraram em alguns momentos um tanto equivocados. Abraão ouviu que ele seria pai de uma grande nação. O tempo passou, o que é que ele ficou? Duvidoso, e começou a fazer oração equivocada para Deus. A oração equivocada é quando fala, Senhor, eu tenho um substituto que eu acho que é. E Deus diz, Deus ouve, Deus compreende Abraão. Mas nós vamos aprender a orar, vamos aprendendo a orar a Deus, à medida que quanto mais nós oramos. E as orações equivocadas, elas vão sendo coisas muito raras das nossas orações. Rebeca também ora diante de aflição, daqueles bebês que grutaram no seu ventre, ela ora ao Senhor. Deus esclareceu e acalmou o coração, porque Deus nos livra nos nossos equívocos, nas nossas dúvidas e nas nossas aflições, né? A Rebeca estava, na verdade, aflita. Então, meus irmãos, que nós possamos aprender com o Senhor através dessas orações. A Bíblia era cheia de textos de oração,
Tem coisa para explorar aqui uns 2 a 3 anos eu tenho. Mas Deus nos abençoe, que a gente possa de fato aprender a orar. Orar é tão bom, mas que nós aprendamos a orar e tirar toda a riqueza que a oração tem para nós e sobre nós, como ensinamento, como prática, como vida com Deus, como proximidade de Deus. Deus nos abençoe, amém? Tá bom.